Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme, professor de História. Gostaria de desejar a vocês as boas-vindas para o nosso curso preparatório para o Enem 2021. Selecionei aqui alguns itens específicos do Enem para que a gente possa inaugurar os nossos trabalhos relativos à origem da espécie humana e à evolução. Então vamos lá? Sejam bem-vindos. Trouxe primeiramente para vocês uma questão do Enem de 2016, a questão 25 da prova azul, que vai trabalhar com o conceito de história. Então, um tema teórico, um tema conceitual, para a gente relembrar aqui o papel do historiador. Então, vamos lá. Lendo com vocês o enunciado. A história não corresponde exatamente ao que foi realmente conservado na memória popular, mas àquilo que foi selecionado, escrito, descrito, popularizado e institucionalizado por quem estava encarregado de fazê-lo. Os historiadores, sejam quais forem seus objetivos, estão envolvidos nesse processo. O processo de seleção, de escrita, de descrição, quer dizer, o historiador ele vai selecionar determinadas fontes para construir uma interpretação do processo. Muito bem. Os historiadores, sejam quais forem seus objetivos, estão envolvidos nesse processo, uma vez que eles contribuem, conscientemente ou não, para a criação, demolição e reestruturação de imagens do passado que pertencem não só ao mundo da investigação especializada, mas também à esfera pública, na qual o homem atua como ser político. Então, eu tenho um enunciado que tenta discorrer sobre a função do historiador, sobre o papel de investigação produzido pelos historiadores para uma interpretação de um determinado processo. Muito bem. Uma vez que a neutralidade, quer dizer, nesse processo de investigação, eu tenho as fontes escritas, orais, visuais, eu tenho informações que vão ser selecionadas pelo historiador. Aqui cabe lembrar, pessoal, que não existe o fato em si. O que existe é uma interpretação desse fato, desse processo. Então, o historiador, ele seleciona, ele estabelece critérios de investigação. E são esses critérios, é essa seleção, são as fontes que ele utiliza, fontes visuais, orais, testemunhais, fontes escritas, que vão construir uma interpretação. E nessa interpretação entra também um dado subjetivo do próprio historiador. Ele pode elencar determinadas fontes em detrimento de outras. Então, a neutralidade de fato, ela não existe, mas é dever do historiador definir critérios compatíveis com a realidade. Ele não pode inventar. Aquilo que ele apresenta é uma interpretação plausível de um determinado processo. E, curiosamente, essa interpretação ela é sujeita a novas fontes. Aquilo que ele definiu como interpretação pode ser reinterpretado num futuro não muito distante, a partir de novas fontes que sejam reveladas, descobertas. Muito bem. Uma vez que a neutralidade é inalcançável na atividade mencionada, é tarefa do profissional envolvido. Letra A. Criticar as ideias dominantes. Letra B. Respeitar os interesses sociais. Letra C. Defender os direitos das minorias. Letra D. Explicar as escolhas realizadas.
Letra E, satisfazer os financiadores de pesquisas. Então, é tarefa deste investigador, deste detetive, deste historiador, é tarefa deste profissional. Vamos analisar uma por uma. Letra A, criticar as ideias dominantes. Então, vamos lá, pessoal. As escolhas da investigação histórica definem-se pelos critérios que possibilitem uma análise baseada em dados e fatos reais, que contemple uma interpretação sempre próxima da verdade. Como eu falei para vocês, não existe o fato, existe uma interpretação desse fato. E essa interpretação, ela pode mudar sempre a partir da revelação de novas fontes, de novas informações. Bom, então quando ele fala que é tarefa do profissional criticar as ideias dominantes, eu posso relativizar. Não necessariamente. Desde que as ideias dominantes estejam a serviço do bem comum, ou de projetos que contemplem as propostas de inclusão e de justiça social, não há que se exigir do historiador a postura de criticar recorrentemente as ideias dominantes. Ou seja, não é porque o poder está sendo exercido por um grupo dominante que esse poder esteja equivocado ou que este grupo dominante esteja fazendo algo que não contemple os interesses do exercício da cidadania, os interesses de inclusão social, os interesses que contemplem o bem comum. Então, não é porque é ideia dominante que o historiador vai ter que criticar essa ideia. Talvez a ideia dominante seja uma ideia pertinente. Por que não? Então, não é tarefa do profissional criticar as ideias dominantes. Ele critica quando for necessário, mas não recorrentemente, só pelo simples fato de ser dominante. Letra B. Respeitar os interesses sociais. É uma tarefa do historiador? Bom, digamos que seja uma tarefa de todos nós. Valorizar, respeitar os interesses sociais, mas aí eu posso também relativizar. Da mesma forma, primeiramente, há que se averiguar as características dos interesses sociais em questão. Necessariamente, nem sempre esses interesses poderão estar associados a projetos que favoreçam a promoção do bem comum ou da justiça social. Ou seja, eu posso ter um projeto social, mas que não seja um projeto voltado para a inclusão, voltado para a definição de estratégias que contemplem os interesses da maioria, os interesses dos grupos populares. Então, não é só pelo fato de revelar o interesse social, eu tenho que analisar a qual objetivo esses pretensos interesses estão focados, estão apontados. Respeitar os interesses sociais, sim, desde que sejam interesses voltados para o bem comum. Porque se forem interesses voltados apenas para um determinado grupo social, com certeza não é essa a tarefa do profissional de história. Letra C. Defender os direitos das minorias. Pessoal, da mesma forma, tá? Eu posso relativizar. Depende, tá? Defender os direitos das minorias pode ser tarefa do historiador? Sim, claro. Desde que sejam essas minorias aquelas que historicamente são excluídas, aquelas que são perseguidas ou discriminadas pelas convenções sociais ou pelas políticas de Estado. Não é porque é uma minoria que eu vou dizer que essa minoria é foco do historiador. Pode muito bem ser uma minoria dirigente que pratica uma política preconceituosa em relação a determinados grupos do Estado, uma política de exclusão,
uma política favorável à concentração da renda. Então, não é porque é minoria, simplesmente. Eu tenho que ver qual a característica, qual o perfil dessa minoria. É uma minoria dominante, é uma minoria dominada, é uma minoria excluída, incluída? Quer dizer, eu vou relativizar também a letra C. Bom, letra D. É tarefa do profissional explicitar as escolhas realizadas. Ah, aí sim. No meu dever de investigador, no meu papel de detetive, eu tenho que justificar por que eu optei pela fonte X, pela fonte Y, por que eu tracei algumas estratégias para tentar construir uma análise do processo. Essa explicitação, ela é a referência que vai justificar. Então, é papel, é tarefa do historiador explicitar? Sim. Por quê, pessoal? Porque aí ele justifica a sua conduta, a sua estratégia em favor da elucidação, em favor da análise daquilo que ele está investigando. Essa é a opção correta. Em seu trabalho de investigação, é tarefa, sim, do historiador explicitar as escolhas de seu método investigativo para justificar, à luz da realidade revelada pelas suas fontes, escritas, visuais, orais, materiais ou imateriais, o resultado de seu objeto de pesquisa. Então, essa explicitação faz parte da tarefa deste profissional. Explicitar para justificar o passo a passo, para justificar a conduta, para justificar a estratégia que ele adotou para interpretar um processo e apresentar uma hipótese que justifica toda a construção desse processo. Bom, letra E. Satisfazer os financiadores de pesquisas. Olha, pessoal, geralmente eu posso ter alguma entidade, alguma instituição patrocinando a minha tarefa. Posso, tá? Agora, essa investigação que eu vou realizar, ela não pode ter como resultado aquilo que o financiador quer definir como verdade. O resultado, ele é definido a partir das fontes, a partir das análises, das hipóteses levantadas, e podem até surpreender aquele que está me financiando. Então, não é porque ele está me pagando para investigar que eu vou apresentar para ele um resultado que o agrade. Não, não necessariamente. Pode ser um resultado que o surpreenda. Então, vamos lá. Letra E. Em seu ofício de investigação, um historiador deve estar comprometido com a obtenção de uma interpretação que se aproxime da verdade. A satisfação daqueles que financiam uma determinada proposta de pesquisa pode ser contemplada, desde que essa pesquisa esteja comprometida com uma leitura em favor da construção de hipóteses comprometidas com a verdade histórica, hipóteses formuladas e averiguadas a partir de dados e fatos comprovados cientificamente pela realidade analisada. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira questão, nosso primeiro item, um item que brinda o papel do historiador, esse detetive, esse investigador que apura a partir de determinadas fontes a interpretação de um processo. Não existe o fato, existe a interpretação do fato. E essa interpretação é o objeto de análise de nós, historiadores. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima.